Quando eu digo pode pedir que eu faço, eu estou falando muito sério. Essa aula é atendendo o pedido de uma aluna. Ieda, essa é para você. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Eu sou a Camila Magno, sua professora de costura criativa. E na aula de hoje nós vamos aprender a confeccionar uma bolsa TOT com divisória. E vamos relembrar algumas técnicas de aulas passadas, como por exemplo, a montagem de bolso com zíper de moldura, técnica de virado que a gente aprendeu aqui, ó, na aula da bolsa índico, porém um pouquinho mais avançada, com muitas curvas para você treinar bem o virado em curvas abertas e em curvas fechadas. E me atentando ao que algumas alunas me falaram sobre materiais que elas não encontram na cidade, eu fiz algumas modificações na técnica com alguns materiais que vocês podem estar utilizando, lembrando que eles não são os ideais, mas pode quebrar o galho enquanto você não encontra, por exemplo, o recouro na cidade de vocês. Como eu moro aqui em São Paulo, é muito mais fácil eu encontrar matéria-prima para todo tipo de bolsa, todo tipo de peça que eu vou fazer. Mas a gente vai fazer algumas substituições, eu vou mostrar para vocês essas substituições de materiais. Então, sem mais delongas, vamos para a aula, que é o mais importante. Então, eu tô aqui com a peça ainda inacabada, porque eu não coloquei a alça. Nós vamos fazer a técnica de virado para fazer essas curvas bem acentuadas, curvas abertas e curvas fechadas. E também vamos fazer a divisória. Então, aqui eu fiz uma divisória com o bolso, com o zíper totalmente escondidinho, embutido. E o bolso com moldura. Agora, na peça que eu vou ensinar para vocês, eu vou fazer esse bolso um pouquinho mais estruturado para ele não ficar caindo. Então, eu fiz uma pequena modificação, bem como também a modificação na estrutura dessa parte aqui da frente. E também fazer o fundo oval com um acabamento de vivo. Vamos lá fazer as etapas de montagem dessa peça. Sempre que trabalhamos com material sintético, o recomendado para a técnica de dobragem, porque a gente vai usar cola de contato, vai colar e vai deixar esse sintético estruturado, é trabalhar com o recouro. Esse é o material mais recomendado para trabalhar em sintético e couro, porque ele tem uma flexibilidade, podemos dizer assim, que mesmo depois dele colado no sintético, ele mantém o jogo. Ele não vai ficar endurecido e rígido. Você vai conseguir trabalhar nele de uma forma que não vinque o seu material com tanta facilidade como acontece quando a gente trabalha com TNT, por exemplo, como estruturante, quando a gente cola o TNT no sintético. Mas como eu escolhi para fazer essa bolsa um sintético Prada, que é um sintético mais seco, mais rígido, eu consegui trabalhar com uma substituição no meu guia de dobra, que é esse daqui que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui eu fiz toda a dobra do meu material, todas as curvas, em vez de fazer com o estruturante de recouro, eu usei a cartolina. Ela não está colada inteira na peça. Tanto é que depois que a gente faz os virados de todas as curvas, eu vou retirar esse excesso de cartolina para não ficar dentro da nossa bolsa. Esse não é o ideal. Eu usei a cartolina apenas como guia de dobra. Mas a cartolina, veja bem, ela não é o material ideal para esse tipo de confecção de peça. Porque, querendo ou não, com todo o cuidado que a gente toma na hora de fazer o virado, ela sempre vai ficar com algumas imperfeições. Então, vocês vão notar que a curva aqui do centro da minha bolsa, ela não ficou perfeita como as demais.
Então, vocês vão precisar tomar um cuidado redobrado na hora de fazer a colagem, porque a cola ela é úmida, então ela pode amolecer a cartolina e na hora de você puxar o virado do sintético, ele pode deformar. Então, tem que tomar muito cuidado. Quando a gente faz o virado, que tem muitas curvas, você tem que tomar muito cuidado e ter muito mais paciência. Mas é possível fazer e o acabamento não fica dos piores. Fica bem esteticamente legal, aceitável e ele fica bem bonito também, as curvas que a gente vai trabalhar. Então, nada impede de você fazer a bolsa com a técnica de virado, utilizando como guia de dobra a cartolina. Outra coisa que vocês vão precisar ter muito cuidado é na hora de recortar a cartolina, seja a cartolina ou, que é o mais indicado, o recouro, porque quem vai dar a forma das curvas vai ser o seu recorte. Se o seu recorte estiver com defeito, com deformação, as curvas também vão ficar com a mesma deformação. Não tem como consertar depois. Então, muita paciência, muita calma na hora de recortar o seu material. Eu vou mostrar como eu faço o recorte da cartolina e o mesmo processo se dá quando a gente usa o recouro, quando tem curva. A primeira dica nessa etapa é estar com uma tesoura bem afiada, que corte do começo ao fim do seu material. A segunda dica é que a tesoura ela fica imóvel na sua mão. Quem vai mover o material direcionando o recorte é a mão oposta. Perceba que eu estou com a tesoura na mão direita e virando a mão esquerda até o fim de cada recorte, com muita calma para não picotar o papel ou o recouro nessa etapa. Essa etapa de recorte é a mais importante na confecção. É ela que vai determinar se o seu virado vai ficar bem perfeitinho, bem redondinho. Então, você precisa ter muito capricho, muito carinho nessa etapa de recorte. Ele é muito importante. E assim ficou a minha peça recortada. Essa próxima etapa de colagem também é bem importante. Se você for usar a cartolina como guia de dobra, não vá passar cola em tudo. Presta bem atenção em como que eu vou fazer nessa etapa. Agora, se você for utilizar o recouro como guia de dobra e estruturante da sua peça, aí sim, você vai passar cola em todo o recouro, em todo o sintético, esperar secar essa cola de contato, fazer a colagem respeitando as margens de virado, aí sim fazer todo o virado, tá? Se você tiver alguma dúvida com relação a essa etapa, é só assistir a aula da bolsa índico. Vou deixar o card aqui, porque eu fiz a montagem dessa parte aqui do virado toda com recouro. Então, ele tá aqui dentro da nossa bolsa, tá estruturada com o virado perfeito. Então, agora, vamos lá. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e no final da aula deixar o seu comentário. Ele é muito importante aqui para o canal e eu saber, é o meu termômetro de saber se você está gostando ou não das aulas, das minhas explicações, se elas estão ficando claras para você, tá? Mas assiste essa aula até o final. Assistir essa aula também é importante para o engajamento desse canal que está engateando e que está crescendo graças a vocês. Então, vocês vão receber no material complementar o link do grupo do Telegram. É lá que vocês vão conseguir pegar o molde dessa bolsa. E vocês vão ter o molde para ser recortado no sintético ou no tecido tricoline.
e vão receber o molde também para vocês fazerem o recorte na cartolina ou no recouro, ok? Eu vou primeiro demonstrar como que vocês vão fazer a colagem para usar o sintético. Como eu disse, eu estou usando um sintético Prada. Ele é mais seco, então ele funcionou bem para fazer a dobra aqui na cartolina. Eu vou usar, então, um tubo de adoçante e vou deixar uma abertura bem significativa aqui no topo do tubo. E vou passar a cola de contato bem na beiradinha, só na beiradinha dessa cartolina. E essa passada de cola, ela tem que ser bem rapidinha, porque ela não pode secar. Eu já vou posicionar ela aqui em cima, respeitando a margem de dobra, para ela ficar igualzinha tanto em cima como embaixo. Agora é só pressionar bem para essa cola aderir aqui no sintético. Se fosse o recouro, gente, vocês teriam que passar a cola em todo o recorte de recouro, em todo o recorte do sintético e deixar ele coladinho por inteiro. Aqui eu vou passar a mão para ela já ir aderindo, porque o papel ele cola aqui no tecidinho aqui do sintético. Então, ele deu uma leve colada. E agora sim, eu vou passar cola aqui na beiradinha e também aqui no sintético. Só que agora eu vou passar generosamente, pegando toda a borda do sintético. Agora, com a cola seca, a gente vai iniciar o virado de todas essas curvas. O primeiro passo é você pegar uma tesoura e encostar ela bem aqui nessa curva e cortar até próximo. É próximo, não é muito em cima, tipo, deixa 1 milímetro. E aqui também eu vou dar alguns piques. E aqui também, gente, tem que dar um pique, só que em Vzinho. Vzinho mesmo, tá? Daqui pra cá, 5 centímetros. E agora, vamos fazer o virado primeiro pelas partes fáceis, né? Que é essas daqui. Ó, como é importante dar o pique, para ele dar essa abertura aqui, ó, nas curvas abertas. Mas toma cuidado para não amassar a cartolina. Se fosse o recouro, você poderia vir na brutalidade mesmo, que daria super certo. Mas aqui, ó, na cartolina, ela quer vincar. Então, tem que ir bem com calma. Agora, eu vou pegar essa parte aqui reta. E eu vou vindo com as duas pontinhas, trazendo ela aqui, ó, pro meio. Vai formar essa barriguinha. Então, eu vou usar aqui o meu vazador. E vou começar aqui do meio. E puxa com calma, pressiona. Vem no meio. Cuidado para não dobrar a cartolina, então tem que ter muita calma. Muito cuidado.
E para terminar de vincar essa parte, a gente vai no martelinho. O martelinho, ele vai ser necessário para tirar o ar da cola. Por isso que a gente precisou passar cola de forma bem generosa. E olha como ficou, bem feitinha a curvinha. É só fazer com calma que vai dar certo. Agora vamos para a parte mais difícil, que é esse monte de curvas aqui. Eu vou começar aqui do centro, que é a parte maior da curva. Então, eu vou pegar aqui essas duas pontas que a gente recortou e eu vou trazer para dentro. Pressiona bem. E agora, aqui, que é o canal, eu vou pegar aqui do meio e vou trazer ele, respeitando e tomando muito cuidado para a cartolina aqui não entortar. Na outra peça eu fui fazer com pressa, achando que tava durinho e não tava. Você tem que passar cola para ele ficar bem colado, mas ao mesmo tempo não pode encharcar o papel. Uau, deu super certo. Agora é só fazer o resto e partir para a próxima etapa. Já terminei de virar e eu deixei essa última para virar com vocês. Então, você vai primeiro aqui na pontinha, virar reto, só na pontinha. E depois virar esse daqui para fazer a dobra. Então, ele ficou assim. E ficou dessa forma, sem sobra, bem rente. Então, na parte de baixo, vocês vão dobrar tudo e na parte de cima, deixar 3 dedos, os 5 centímetros, para dobrar depois. Depois, ele vai dobrar assim, ó, e vai dar certinho. Para o corpo da bolsa, você também vai receber 2 moldes do corpo. Um para recorte do tecido e o outro como gabarito, para facilitar a montagem da sua bolsa. Embora o molde para recorte do tecido tenha essa curva, você não precisa necessariamente fazer essas curvas. Você pode simplesmente posicionar o seu molde em cima da peça e recortar ele redondinho, fazendo essa golinha aqui de blusa. Ele vai servir apenas como recorte e também para posicionamento do gabarito, porque ele tem a marcação aqui, da onde vocês vão posicionar o seu gabarito. Então, depois de recortado o tecido, vocês vão deixar o molde bem rente aqui ao tecido e vão
colocar sobreposto o molde de gabarito em cima do risco que vocês fizeram. Fez o posicionamento do gabarito, você vai tirar o de baixo, colocar alfinete para segurar ele, para ele não sair do lugar. E perceba que o molde de gabarito, ele vai ficar centralizado, respeitando aqui a margem de costura, bem como a margem de colagem. Depois disso, vocês vão passar cola generosamente aqui em toda essa parte e deixar secar, bem como a cola na parte inferior da sua bolsa e deixar secar. Depois que a cola estiver seca, é só vir e posicionar a parte de cima da bolsa bem certinha aqui no seu gabarito. Rente, não em cima, claro. E agora eu vou passar uma costura de pesponto bem na beiradinha, em toda a volta, com muita calma, porque tem muitas curvas nessa etapa. E colocar a minha etiqueta posicionada aqui em cima. Pesponto feito, etiqueta colocada e a cartolina foi retirada, exceto dessa parte onde vai ser feito virado. Ela vai ficar levantando assim mesmo, porque a gente não colou ela aqui. Ela só vai ficar com o virado, vai ficar levantando. Se você fizer essa parte do virado no recouro, aí ela vai ficar chapadinha mesmo, coladinha, bem certinha aqui. Agora eu vou mostrar pra você como que eu faço a retirada dessa cartolina. Eu esqueci de tirar antes de fazer o pesponto, mas você vai fazer isso antes. Do contrário, não tem problema de ficar um pouquinho aqui de cartolina. Então, eu vou cortar aqui a pontinha. Só para dar essa abertura e com o desmanchador, eu vou tirando essa parte. Só toma cuidado para não cortar o sintético, tá? Bom, o problema do recouro foi solucionado. Você vai conseguir montar a sua peça, fazer a técnica de virado no sintético utilizando a cartolina. Só não esquece de tirar o excesso para não ficar a cartolina dentro da sua bolsa. E se você for colocar etiquetinha, colocar um reforço. Aqui, no caso, eu utilizei o recouro, mas aí você pode usar uma manta mesmo, a manta R1, R2 como reforço para o sintético não rasgar. Você vai repetir o processo também na vista do forro, fazer o virado, tirar e colocar também o ímã para ficar bem certinho. Bom, o problema do recouro a gente já solucionou. Mas e para você que quer costurar essa bolsa na máquina caseira e a sua máquina não aguenta o peso do sintético? Como que a gente vai solucionar? Então, anota aí o que você vai precisar ter nas suas matérias-primas. Entretela de colarinho. Então, são duas coisas. A entretela e você engomar o seu tecido. Eu uso uma goma caseira que a minha mãe ensina lá no canal dela. Eu vou deixar o card, caso você ainda não tenha assistido.
E você vai amar essa goma, porque você vai conseguir estruturar um pouquinho o seu tecido e fazer essa parte da técnica de dobragem, de virado com entretela, já com tecido estruturado. Vamos lá. Depois de engomar o meu tecido tricoline, eu vou pegar o molde e recortar uma vez na entretela. Você vai colar a entretela no tecido. E a próxima etapa vai ser recortar o meio aqui do tecido, formando assim um triângulo, assim na ponta dos dois lados. Depois eu vou passar cola de bastão em cima da entretela. Pegando toda a entretela. E fazer o virado. Eu sempre começo pelo triângulo. Faltou cola aqui. Pelas partes retas. Então, dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá super certo e a peça fica com os redondinhos bem perfeitinho. Só que tem que ser entretela de colarinho, aquela que é bem durinha, para você conseguir fazer esse virado e deixar ele bem vincadinho. Então, eu fiz o virado aqui na moldura do nosso bolso, porque as curvas dele são pequenas, mas você vai conseguir fazer esse virado tranquilamente também na parte do corpo, tanto na parte interna como na parte externa. E depois, para aplicar no bolso, você pode aplicar com a cola de contato, que não vai manchar e vai ficar perfeita. Eu já finalizei a montagem do meu bolso, coloquei ele já todo costuradinho. E se você quiser detalhes de como eu montei, você pode estar assistindo a aula, o card eu vou deixar aqui, que eu ensino detalhadamente como que faz a montagem com o zíper bem embutido, para ele ficar bem escondidinho aqui. A única diferença é que na aula eu ensino você a colocar o zíper com fechamento para a direita. E nessa bolsa, o zíper ele tem que ficar com o fechamento para a esquerda, porque o bolso ele vai ficar virado, encostado no nosso corpo, e o zíper ele vai estar sendo aberto para frente. É só essa mudança que tem na aula do bolso embutido com moldura. Agora eu vou passar cola aqui nessa parte. E vou posicionar ele aqui. Se você fez esse virado com 8 milímetros certinho, é só o encaixe, fazer o encaixe aqui certinho, centralizado, que ele vai ficar perfeito. Então, eu colei na parte do bolso, que é a parte que vai ficar encostada no nosso corpo, eu colei a vista do forro que tem o botão com imã. Vou passar uma costura de pesponto aqui na beiradinha.
E na outra parte do forro, eu coloquei o botão macho. Já passei a costura de pesponto aqui nessa parte. Eu vou fazer essa costura e já volto para mostrar a montagem da nossa divisória. Para a divisória, eu vou utilizar 2 vezes tecido e 2 vezes tecido estruturado na entretela. Um zíper de 33 centímetros e 4 recortes de tecido para fazer o terminal do zíper de 4 por 5. Primeira coisa que eu vou fazer é fazer um sanduíche com esse tecido. Frente do tecido virada para cima, coloca o zíper e cobre com a frente do tecido. Então, vai ficar tecido, frente, zíper, frente, frente do tecido, sanduíche, e fazer uma costura aqui com margem de 1 centímetro. Vou puxar o tecido, os 2, e passar uma costura de pesponto. E repetir o processo desse outro lado. Agora, eu vou tirar o excesso de tecido aqui da lateral. Vou colocar a frente do tecido estruturado na entretela. Vou marcar daqui pra cá 2 centímetros, daqui pra cá 2 centímetros. E vou posicionar a frente do zíper com a frente do tecido. O zíper, essa costura do zíper, ela vai ficar bem na marcação de 2 centímetros. E agora, eu vou passar uma costura de segurança aqui. Agora, eu vou pegar o tecido que não tem estrutura e vou colocar aqui em cima. Vou virar por esse lado aqui, casar as pontinhas e passar uma costura com o pé de máquina, retrocesso no começo e no final. Abre o tecido, joga ele para trás, vinca. Passa uma costura de pesponto aqui. Agora, eu vou repetir o processo desse outro lado. Frente. Agora, eu vou unir todas essas partes, juntar bem as pontas. Deixar o zíper bem no meio. Já vou cortar esse excesso. Vai ficar assim, dobrado, o zíper no meio. E eu vou passar uma costura de segurança em toda a volta, só para prender todas essas camadas de tecido. E ele vai ficar assim, mais estruturado, não vai ficar caindo por conta do peso do zíper. Agora, eu vou pegar o bolso aqui do corpo da nossa bolsa do forro e vou colocar a abertura do zíper
aqui da nossa divisória para o mesmo sentido desse. Então, aqui abre, fecha. Então, a mesma coisa vai ser aqui, ó. Abre, fecha. Vou posicionar ele desse jeito. E eu vou costurar a parte de baixo aqui, exatamente aqui. Então, eu vou começar aqui 1 centímetro e deixar 1 centímetro sem costurar. Agora, eu vou pegar essa ponta e eu vou subir aqui para a lateral. Da divisão do tecido com a vista do zíper, eu vou descer 2 centímetros. E vou trazer essa parte aqui para cima, casando a parte de baixo aqui até essa marcação. Agora, eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado, trazendo essa parte, puxa a parte de baixo para fora e casa aqui. Vai ficar assim. Agora, eu vou colocar a outra parte. Vou iniciar pregando a lateral. Só que agora, em vez de usar a margem de costura de meio centímetro, eu vou usar a margem de costura de 8 milímetros. Você só vai precisar se certificar de que as emendas estejam juntas para não entortar. Agora, eu vou fechar o fundo. Margem de 8 milímetros, retrocesso no começo e no final. E agora, vamos fechar a caixinha de leite. Como aquela a centro já vai estar fechada, é só puxar aqui as laterais. Alfineta as pontinhas aqui, ó, pra casarem bem. E para finalizar essa montagem, a gente vai passar cola nas laterais todinha, para poder abrir a costura e ela ficar bem abertinha, dessa maneira. Depois, eu vou passar cola aqui na parte de cima para finalizar o virado. Tudo viradinho. Nossa bolsa vai ficar assim, com a divisória. E agora, a gente vai passar cola em toda a volta, deixar secar. E vamos fazer a próxima etapa, que é a parte do fundo da nossa bolsa, do lado externo.
Para fazer o vivo encapado, eu vou precisar de macarrão, uma faixa de 2,5 centímetros de largura e o calcador de vivo, que é esse modelinho aqui. Eu vou usar o mesmo material sintético, Prada. E se você for usar o sintético, você pode cortar a faixa de 2,5 na largura do tecido, de 1,40. Eu vou iniciar colocando o macarrão aqui dentro, deixando 2 centímetros aqui. Vou fechar ele. Eu já passei cola e já deixei secar. Eu vou fazer dessa forma e vou levar para a máquina para esse calcador aqui, ó, passar aqui dentro e vincar o meu material, para ele ficar bem vincadinho, ó. Então, eu coloquei aqui o calcador de vivo, tirei a agulha, porque eu não quero costurar, eu quero só vincar esse material. Eu vou colocar ele aqui, não vou fechar a pontinha. Vou começar ele deixando aqui uns 3 dedos. Aí, eu vou posicionando o macarrão aqui no meio do meu material. E vou fechando ele e vou deixando a máquina fazer o resto. Depois de tudo prensadinho, ele vai ficar dessa forma. E agora, a gente vai prender no fundo da nossa bolsa. Eu peguei aqui o material sintético, você vai pegar o material que você for utilizar. Vou vincar aqui o meio dele. E eu vou posicionar essa parte aqui bem no meio. E eu vou começar a costurar mais pra frente. Essa costura vai ser uma costura de segurança. Então, eu vou utilizar esse calcador aqui, ó. Porque ele vai passar bem rente, mas vai pegar bem na pontinha. Vou fazer essa costura. Agora, é só posicionar aqui, rente ao que já foi feito inicialmente aqui, cortar o excesso. E vestir aqui dentro. Corta mais um pouquinho. E o fundo vai ficar dessa forma. Agora, eu vou passar cola aqui e vou passar cola no EVA, porque ele vai dar uma estruturação no fundo da nossa bolsa. E em seguida, eu vou colocar as bailarinas. Depois da cola seca, é só centralizar aqui o EVA,
Pelo lado direito, você vai alisar e deixar ele bem coladinho. E com o vazador, eu vou só furar o EVA. E colocar as bailarinas. Tudo prontinho. Agora, nós vamos estruturar o corpo da nossa bolsa. Embora eu esteja usando um tecido que é mais grosso que o tricoline, ele é um tecido ainda muito mole, então vai ficar desmilinguida a minha bolsa. Então, eu preciso estruturar. Então, se atente a esse passo. Se você estiver fazendo como eu, tecido e sintético, vocês vão fazer a técnica de virado aqui em cima. Se vocês estiverem fazendo essa etapa em tecido tricoline também aqui em cima, não tem necessidade de fazer essa técnica de virado, porque vocês podem costurar a bolsa do avesso e desvirar depois, ok? Essa daí é uma outro tipo de montagem. Mas, se atentando a esse forma de estar fechando a bolsa, nós vamos estruturar essa peça com um estruturante que deixa a peça durinha em pezinha. Eu queria ter estruturado essa bolsa com EVA de 2 milímetros ou 3 milímetros, mas eu não tenho ele aqui. O único EVA que eu tenho é esse de 4 milímetros, ele é muito grosso, então vai ficar a peça muito dura, muito armada, e não é o resultado que eu quero. Eu poderia estruturar ela com a manta R1 ou R2, mas para o meu gosto, para essa peça, ela vai ficar muito molinha. Então, eu escolhi usar a manta PAC, que é uma manta mais grossa, com uma espessura, porém, é uma manta que é mole ao mesmo tempo, porque você consegue afundar a fibra dela, compactar a fibra dela. E ela vai deixar a minha peça armada em pé do jeito que eu almejei quando eu planejei esse projeto. Eu usei essa bolsa, essa manta, na bolsa Mila. E eu vou fazer o teste para ver se essa manta vai deixar a minha bolsa durinha, igual a bolsa Mila ficou. Então, eu vou usar, como eu tô usando sintético e uma malha mais grossa, eu vou fazer alguns pontos de cola de contato aqui, aqui e aqui, para só fazer a colagem dela, mas sem precisar colar tudo de uma vez. Eu vou colocar só alguns pontos estratégicos de cola. Então, eu peguei aqui o biquinho da cola e fui fazendo redemoinhos aleatoriamente aqui. Deixei secar a cola. E eu vou apenas posicionar aqui, centralizando o meu estruturante, deixando as margens da onde vai ser a costura livre, para nossa peça, na hora de fazer o fechamento, não ter tanto volume. Isso ajuda para quem tem máquina caseira, porque daí não vai ter tanto volume na hora de fazer o fechamento. E ela vai ficar bem presinha. Agora, eu vou colocar a frente da bolsa com frente. Vou casar aqui as emendas do corpo da bolsa, sintético com sintético, tecido com tecido.
E vou passar uma costura com margem de 8 milímetros nas duas laterais apenas, deixando aqui a parte de baixo aberta. Lateral da bolsa costurada, eu já abri aqui a costura, igual fizemos no forro e fiz o virado. Marquei o meio da peça e agora eu vou unir o fundo da nossa bolsa. Então, eu vou me certificar da onde é a frente e vou colocar frente do fundo com a frente da bolsa. Meio com meio. Depois que você grampear toda a volta, a gente vai passar uma costura, respeitando aqui a margem do vivo, para fazer o fechamento. Eu vou fazer essa costura e já volto. Bom, eu já costurei o fundo, já desvirei a peça, ela vai ficar assim, dessa forma. E eu, igual a gente fez lá no forro, eu já passei também cola de contato em toda a volta, vou deixar secar e agora a gente vai preparar os porta-argola. Para o porta-argola, vou usar 4 argolas, 4 sintéticos de 4 por 7, o recouro de 2 por 5, vou passar cola em todo o material, deixar secar. E vou colar ele centralizado aqui no sintético. Fazer a dobra do virado. Opa, passa a cola aqui de novo. Deixa secar. Faz a dobra. Passa a cola e deixa secar. Tudo virado com a cola seca, é só vestir o quadro da sua argola e unir as pontas. Depois que os porta-argola estiver sequinha a cola, você vai posicionar eles aqui, ó, na marcação que tem no molde. Eu passei um pouquinho de cola na manta só para posicionar e ele ficar grudado temporariamente. Agora, eu vou vestir o forro. E vocês vão se certificar de que a parte de trás fique também aqui atrás. Comece casando as emendas da lateral. E ficou assim a nossa peça. Eu clipei ela, principalmente aqui nas alças, porque tinha muito volume, a cola não ia segurar sozinho. Eu fiz agora. E agora eu vou fazer uma costura de pesponto para fazer o fechamento dessa bolsa, em toda a volta. Então, para as alças de ombro, vamos utilizar 2 faixas menores, 2 faixas maiores, 2 vezes o recouro nas medidas que estão aparecendo na tela. Você vai colar o recouro na faixa maior, deixando a margem de 8 milímetros nas 2 pontas e cortando em diagonal as pontinhas para poder fazer a colagem do material. Cortando em diagonal, ele vai encaixar direitinho e dar acabamento na peça. Você vai dobrar todo esse material, a sua alça vai ficar com 2 centímetros de largura. Depois que você fizer o virado do sintético no recouro, ele vai ficar dessa forma. E vocês vão fazer também o virado na faixa menor sem o recouro.
Para vocês ficarem com o tamanho certinho dessa faixa, você vai cortar 4 centímetros. Daqui para dentro vai marcar 1,5 centímetro e daqui para dentro, que eu já fiz o virado dessa parte, também 1,5 centímetro. Aí, depois com essa marcação, você vai trazer o sintético até em cima da marcação e vai fazer isso até o final. E depois que você dobrar, vai passar cola de contato aqui em cima. Eu vou pegar essas duas alças que já estão adiantadas e fazer a próxima etapa. Essas duas alças já está com a cola seca. Eu marquei daqui para cá 5 centímetros e repeti o processo lá do outro lado. Eu vou posicionar a alça bem aqui em cima dessa marcação de 5 centímetros. E vou fazer a colagem. Essa alça, ela tem que ficar exatamente do tamanho dessa daqui. Depois que a cola já está seca, nessa parte que foi estruturado com o recouro, eu gosto de colar, posicionar aqui em cima esse outro recorte sem recouro, seguindo aqui a dobra, o vinco dele, porque ele só vai dar uma seguradinha, ele não vai colar definitivo. Depois é só você destacar que ele sai e ainda permanece a cola nessa parte. Eu faço isso porque eu acho mais prático na hora de fazer o virado desse outro lado. Porque daí eu viro exatamente em cima da margem dessa outra lateral. Se eu tiver dado algum tipo de entortada aqui nesse virado desse lado, aqui eu consigo consertar. Perceba que aqui ele começou mais fininho e ele foi aumentando, então em algum momento eu entortei esse lado. Então, eu vou fazer isso, vou passar cola, vou colar, seguindo a marcação de 5 centímetros dos dois lados. Vou passar a costurinha de pesponto e vou aplicar na bolsa. Depois de colado e pespontado, eu furei conforme o gabarito de furo da alça e eu vou colocar a alça e vou prender com os rebites. Tô usando o rebite com acabamento dos dois lados. E assim finalizamos a montagem da bolsa Tote ID com a sua alça bem reforçada e as divisórias que nem a aluna pediu para eu estar fazendo. Então, você também pode ter seu pedido atendido. Basta deixar aqui nos comentários a peça que você gostaria de aprender. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Curte esse vídeo, compartilha com as amigas e a gente se vê numa próxima aula. Até mais!